Máquina de Atwood. Então, primeiro um pouco do histórico da máquina de Atwood. Já vimos lá, quando estudamos leis de Newton, que em 1687 Isaac Newton publicou a segunda lei de Newton, junto com as outras máquinas. Então, ele publicou aquele livro importante dele, o chamado Principia, e nele aparece a segunda lei de Newton. Quase um século mais tarde, em 1784, George Atwood inventou a máquina para demonstrar experimentalmente a segunda lei de Newton. Então, no início, o que se falou da segunda lei de Newton era uma especulação teórica. Ela não tinha muita demonstração prática. O Newton não conseguiu fazer demonstrações práticas da sua lei de relação entre massa, força e aceleração. Essa demonstração prática pode ser feita com a máquina de Atwood, que foi montada, inventada quase um século mais tarde. Basicamente, a máquina de Atwood consiste de duas massas suspensas em uma roldana com atrito reduzido. Então, uma aplicação onde vamos visualizar esta máquina de Atwood. Então, eu vou ter uma roldana, de um lado suspensa uma massa M e do outro lado uma massa um pouquinho menor, M minúsculo. Então, para ver como é que se faz exercícios com isso, uma máquina de Atwood é montada suspendendo massas M igual a 201,4 gramas e M maiúsculo igual a 212,6 gramas em uma roldana. Nesta condição, as massas M e M, partindo do repouso, percorrem uma altura h de 925 mm em 3,77 segundos. Determine. Então, a massa M é um pouquinho maior do que a massa M minúsculo, por isso, se não tiver muito atrito na roldana, a tendência é que a massa M minúsculo vá descer por uma altura h e, consequentemente, a massa M minúsculo vai subir uma altura h. Então, as duas vão percorrer as mesmas distâncias. Primeira pergunta: qual é a aceleração do sistema? Então, nesse caso, eu conheço a distância, ou seja, a altura percorrida, 925 milímetros, e eu sei o tempo. Então, eu vou usar a função horária das distâncias. Altura igual a 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, mais velocidade inicial vezes tempo. Como o sistema parte do repouso, está aqui partindo do repouso, velocidade inicial vezes tempo vai ser zero. Tá? Para qualquer tempo, se a velocidade inicial for zero, este termo é zero. Portanto, sobrou a altura igual a 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. 1 meio passa para cá, o 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes a altura, e o tempo passa dividindo. Então, isolando a aceleração, eu tenho que a aceleração é 2 vezes a altura dividido pelo tempo ao quadrado. A altura, 925 milímetros, são 0,925 metros, e o tempo, 3,77 segundos, pode ser substituído na equação. 2 vezes 0,925, 1,85. 3,77 ao quadrado, 14,2119. Então, 1,85 dividido por 14,2129 igual 1,85 dividido por 14,2129 igual 0,13016, então metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração para esta máquina de Atwood. Pergunta B. O peso da massa M. Então, o peso é massa vezes gravidade. Então, o peso da massa M vai ser massa M vezes gravidade, ou seja,
212,26 gramas são 0,2126 quilos vezes 9,21. Ponto 2126 vezes 9,81. O peso da massa M é de 2,085606 newtons. Pergunta C. A força resultante que atua na massa M. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a aceleração nós já calculamos, 0,13. A massa, 0,21,26. Então, ponto 2126 vezes 0,130163. A força resultante é de 0,0276726 newtons. A pergunta D. A força de tração na corda que sustenta a massa M. Então, nesta massa M, eu tenho a força de tração que puxa para cima e o peso que puxa para baixo. São as únicas duas forças que atuam na massa M. Então, a resultante que atua na massa M pode ser calculada fazendo o seu peso menos a força de tração. Como eu quero saber a força de tração, eu vou isolar a força de tração. Então, a tração passa para frente, fica positivo. A resultante troca de lado e fica negativa. Então, a força de tração vai ser o peso da massa M menos a resultante, ou seja, 2,085, que foi calculado na pergunta B, menos 0,027, foi calculado na pergunta C. Então, 2,85606 menos 0,02773 igual a força de tração na corda é de 2,057933 newtons. Pergunta E. O peso da massa M minúsculo. Mesma equação, então peso menor vai ser massa menor vezes a gravidade, 0,2014 vezes 9,81, 1,975734 newtons. Pergunta F. A força resultante que atua na massa M minúsculo. Então, a força resultante vai ser a massa menor vezes a aceleração. 0,2014 vezes a aceleração 0,130163 igual. Então, a força resultante vai ser de 0,026215 newtons. Pergunta G. A força de tração na corda que sustenta a massa M minúsculo. Então, essa força de tração, na M minúsculo vai ter a força de tração para cima e o peso para baixo. Mas a M minúsculo vai subir. Então, a força de tração é maior. Então, neste caso, a resultante vai ser força de tração menos peso. Aqui eu usei as letras minúsculas para dizer que eu estou me referindo à massa menor. Então, também, isolando a força de tração vai ser peso menos a resultante, ou seja, 1,975734 mais 0,026215. Então, aqui, quando eu isolei a força de tração, o peso passou para cá, ficou positivo, e eu tenho tração igual a peso mais resultante. Então, ficamos 0,26 já está na calculadora, mais
1,975734 igual. A força resultante é de 2, a força de tração na corda da massa M minúscula é de 2,01949 newtons. Pergunta H. O módulo da força de atrito que atua na roldana. Então, a força de tração do lado da M maiúsculo é maior que a força de tração do lado da M minúsculo porque a corda não consegue transmitir toda a força para o outro lado, porque existe o atrito na roldana. Então, a força de atrito na roldana vai ser a tração maior menos a tração menor. Ou seja, 2,057933 menos 2,001949 igual. A força de atrito na roldana é de 0,055984 newtons.